Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Contra o Vento Podcast, onde nós conversamos com nômades, emigrantes, empreendedores, investidores internacionais para ajudar você a viver uma vida sem fronteiras. Meu nome é Francisco Lito, vai falando mais uma vez da minha querida Medellín, Colômbia. Mais um dia lindo aqui. Gente, vou mostrar a vista para vocês aqui. Olha que beleza essa cidade. Para quem está vendo o podcast aqui no YouTube. Como co-host hoje, temos a Camila Vargas. Camila, como que você está? Tá falando de onde? Olá, hoje eu estou falando de Vila Velha, aqui no Espírito Santo, Brasil, finalmente de volta à nossa querida terra. Vou passar um tempinho por aqui e é um prazer estar de volta aqui ao Contra o Vento Podcast, conversando com você e com o nosso convidado que você já vai apresentar. Mas antes de você apresentar ele, vou deixar um javazinho aqui para quem está assistindo a gente pelo YouTube, pelo Spotify, enfim, ou pelos outros streams. Fica o convite para a assinatura da nossa comunidade. Se você quiser estar participando ao vivo, assistindo a gente, participando com perguntas e também interagindo com a nossa comunidade, né? Muitos clientes que já estão lá vivendo a experiência de internacionalização, trocando figurinhas, e também muitos consultores e parceiros que estão lá para ajudar, tirar dúvidas e compartilhar as experiências, né? Então, assinem a nossa comunidade, sejam membros e façam parte dessa incrível comunidade aí que vem trocando essas experiências. E também você vai ter acesso a artigos, cursos, enfim, é uma infinidade de coisas. Então, é isso. Fica aí o convite para quem está nos assistindo. Maravilha! Vamos ao episódio de hoje, então, em que vamos falar sobre imóveis, investimentos imobiliários na Argentina, seguindo nossa série em que o último episódio foi sobre os investimentos imobiliários no Uruguai. E hoje temos uma pessoa que já é da casa, já tivemos episódio de podcast com ele, nosso querido parceiro Rodrigo Marabi, advogado argentino especializado em direito fiscal internacional e direito migratório. Se você fez a sua residência na Argentina com essa ativa, você fez com o Rodrigo. Ele é graduado pela Faculdade de Direito da Universidade de Buenos Aires e possui um Erasmus pela Universidade do Porto, em Portugal. Por isso tem um sotaque também português de Portugal. Rodrigo, como você está? Você está falando de onde? Olá, boa tarde. Obrigado novamente pelo tema, pela convite para falar com vocês aqui no podcast. Estou muito bem desde Buenos Aires. Hoje o dia não é o mais lindo, hoje temos um dia um bocadinho gris, estamos no meio do inverno aqui no Buenos Aires, mas muito contente de ter o calor da Colômbia e do Brasil bem perto. Maravilha. Rodrigo, vamos entrar no tópico um pouco, talvez. Eu queria pegar pela sua experiência, como foi sua experiência com investimentos imobiliários, com o mercado imobiliário da Argentina, e quero já puxar a pergunta que talvez todo mundo tenha, que é como que você vê as mudanças nesse mercado depois da eleição do Milei. Acho que agora, pelo menos, a gente vê muito do Brasil que acendeu os olhos das pessoas para a Argentina, né? Muita gente estava, Argentina, não sei, mas agora, opa, peraí, tem algo acontecendo aqui. Né? Gostaria de escutar as suas experiências recentes. Felizmente, isto o que está a dizer é que aconteceu, é que de repente muitos olhos de toda a região, mesmo de alguns outros países do resto do mundo, estão a se colocar na Argentina, novamente a dizer, ok, aqui temos uma grande oportunidade. E a realidade é isso, é que o mercado imobiliário argentino eh, está numa período que achamos que há uma possibilidade grande, basicamente porque no último tempo, na minha experiência, por exemplo, eu vou falar dos últimos 5, 6 anos, mais ou menos, os valores imobiliários não estiveram a crescer muito. Ainda a cidade de Buenos Aires, por exemplo, que é a capital do nosso país, eh, os valores de imóveis usados ou mesmo os valores de imóveis novos ainda não cresceram muito em comparação com outras cidades de outros países da região. É mesmo, não cresceram em linha como o que tem crescido a inflação, mesmo em dólares, aqui na Argentina.
Então, o que todo mundo está a olhar e está a falar dentro do mercado imobiliário é que é possível que estemos em vísperas de uma grande oportunidade, sendo que é possível que o valor esteja-se a crescer nos próximos meses ou nos próximos poucos anos para se ajustar o preço do valor imobiliário ao que realmente está a acontecer agora mesmo com o valor de qualquer outro bem na Argentina, que está muito mais caro. Só para simplificar uma coisa bem simples e bem fácil. Qualquer que fez turismo na Argentina nos últimos 2 anos e voltou no último ano vai ver que, ok, o valor de um café anteriormente estava a valer, não sei, $1 e agora custa 3 ou custa 4. Então, esse incremento no valor do café, no valor da roupa, no valor do restaurante, da vida diária de todos os dias, é mesmo os salários não estiveram a perder tanto, então todos estiveram a crescer um bocadinho, mas não aconteceu a mesma com os valores dos imóveis. Então é muito provável que em algum oportunidade, em algum momento, o valor dos imóveis mesmo estiver a crescer. E em comparação com outros valores de cidades bem partes da Argentina, da cidade de Buenos Aires, eh, o valor ainda é barato, provavelmente seja barato. Então, nesse sentido, nós olhamos que é uma oportunidade como o valor do metro quadrado. Muito mais nos casos dos imóveis usados, porque o valor da construção, sendo que todo, mesmo do café ou do transporte ou o que seja, estiver a crescer muito, os valores dos projetos novos, como disse no português, é na terra, na praça. É, como é que. Não lembro, ok. É, na planta? Na planta, isso é o valor, a palavra, desculpe. Então, os imóveis na planta de projetos completamente novos, normalmente os desenvolvedores imobiliários estão a aumentar um bocadinho os preços. Mas aqueles projetos que já têm iniciado, muito provavelmente, eles ainda não incrementaram os preços e lá há uma grande possibilidade. E o mesmo acontece com os usados. Os usados, que por exemplo, alguém que está a se mudar e precisa de vender o seu apartamento para adquirir um novo, porque, não sei, a família tem que crescer, o que seja, os valores dos usados ainda não incrementaram muito e desde já não incrementaram como o que incrementou o valor da inflação e dos valores de qualquer outros bens. Então lá nos imóveis na planta que já tinham valor iniciado do ano passado e daqueles valores de bens imóveis usados, lá há uma grande possibilidade. Ainda temos uma grande possibilidade e eu acho que lá tem que estar os olhos de que está a ouvir, de nossa audiência, para pesquisar por boas oportunidades, por lo menos na Buenos Aires. Maravilha. E acho que é importante a gente introduzir as pessoas ao mercado imobiliário argentino, né, para que elas também entendam que pode ter algumas diferenças porque elas já conhecem do mercado brasileiro, né? Como que você diria que o mercado argentino tem assim, de particularidades? Por exemplo, a gente escuta muito a questão de que muita coisa é cash only, tudo diretamente em dólar, é um pouco diferente do que a gente tá acostumado no Brasil. Você pode citar um pouco assim de como que é o funcionamento geralmente dessas compras e vendas? Sim, claro. Isso que está a escutar é real. 98% das operações todas são feitas em caixa. No último tempo, é possível que alguém tiver alguma operação, por exemplo, com alguma empresa, que seja feita acordando um valor em pesos, como uma taxa de indexação, de atualização do valor, de acordo com o índice de valor da construção. Mas normalmente quem está a adquirir um imóvel
normalmente está a adquirir um valor em dólares. O que estou a dizer da exceção, no último ano foi um bocadinho de costume com companhias, por exemplo, desenvolvedoras de real estate, que o que olharam foi que no último ano o valor do dólar não cresceu, mas na última semana, últimas 2 semanas, sim, voltou a crescer um bocadinho, mas no último ano o incremento foi muito pouco, mientras que o valor da inflação ainda continua a crescer. Nesse caso, mesmo que está muito mais baixo que em anos anteriores, a inflação ainda é de 1,5%, 1,6%, mais ou menos, nos últimos 2 meses. Então, tudo vez que lá há uma diferença entre o valor do dólar e o valor da inflação, é que algumas companhias construtoras eles começaram a dizer, ok, nós vamos a começar a vender em pesos com uma taxa de inflação que vai ser incluída. Eh, a questão é isso, é que sendo que a economia argentina ainda é muito flutuante e é que dependendo com quem me está a falar, é que os valores e os acordos comerciais são bem diferentes. Por isso, é mesmo muito importante ter eh, um advogado ou uma advogada argentino para lhe assessorar e para estar a confirmar que os critérios dos acordos comerciais, dos acordos de atualização de valores, o que sejam, são razoáveis, porque é um mercado que tem muitas grandes oportunidades, mas ao ter muitas estas modificações, alterações todos os dias, precisa de ter assessoria local. Mas voltando para o que estamos a falar, vamos supor o Francisco está a deixar para Buenos Aires e quer-me comprar a minha casa, o mais comum é que eu vou dizer, ok, vamos acordar um valor, mas vai ser pago em dólares, porque em dólar e em cash. É, algumas vezes pode conseguir alguém que está a pagar por transferência bancária, mas o mais comum é que o que acontece é que a gente se encontre numa oficina, provavelmente dentro de uma entidade bancária ou dentro de uma notaria, aqui nós chamamos de escrivanias, mas isso é o mesmo um escrivano que um notário, é o mesmo que no resto da região. Basicamente, o comprador vai escolher o seu notário, que é que vai revisar prévio ao dia da celebração da compra-venda, ele vai revisar que o imóvel está pronto para ser transferido, que não há hipotecas, que o domínio do vendedor é perfeito e não tem nenhum risco para o comprador, está bem? E então, uma vez que ele já fez esse due diligence sobre o título da propriedade, a gente vai fazer em primeiro lugar provavelmente uma senha, um pago inicial, que normalmente é de um valor provavelmente significativo, mas não muito grande. Por exemplo, se é uma compra, não sei, de um imóvel que tem um valor de 400 mil dólares, é muito provável que a senha vai ser paga de, eu não sei, no primeiro instância de 2 mil dólares, e se a transferência está a continuar e a evoluir, depois vai ser um reforço, não sei, outros 2 mil ou 3 mil dólares. Então vai pagar 5 mil e depois os restantes 395 mil dólares vai ser pagos o dia da operação, está bem? Então, o dia da operação, o comprador vai ter esse dinheiro, esse montante, que normalmente por isso se escolhe fazer numa loja, numa oficina ou num escritório dentro de uma entidade bancária para ter alguma segurança, porque ninguém sabe quando entra com o valor, mas todo mundo sabe quando está a sair. Então, o vendedor escolhe a locação e o comprador escolhe um notário. Então, o notário garantiza que a compra vai ser perfeita, que não vai ter problemas posteriores, e o vendedor vai se garantir
que depois vai ter os recursos de segurança para levar o dinheiro. E o mais normal é que o vendedor vai fazer um depósito depois da transferência que aconteceu eh, em forma física. Então ele vai fazer o depósito sem sair do banco. E basicamente o escrivano, o notário, que vai dizer ok, o domínio está perfeito, pode ser transferido, vem por um lado, por exemplo, a Camila que vai comprar, o Francisco que está presente aqui é que vai vender e que tem direito para vender, então eles acordam que o valor total do imóvel vai ser, não sei, 400 mil. Ok. Eles reconhecem que já pagaram 5 mil e agora mesmo eles passam o pagamento dos 395 mil. Então, por exemplo, é muito, muito comum aqui na Argentina que o pagamento seja em dólar, em cash, e ao igual que no resto da região, há umas questões como os bilhetes de dólares, as notas, que tens que olhar que sejam novos ou que não estejam em mau estado, que não estejam muito rotos ou deteriorados, que não tenham marcas de umidade, ou que não sejam velhos, aqueles que são emitidos com anterioridade ao ano mais ou menos 96 ou 97, que têm o rosto, a carinha do presidente americano bem velha, bem pequena. Não, tem que utilizar normalmente os notas, os bilhetes azuis ou aqueles que são verdes, mas com uma cara grande, tá bem? Então isso é muito comum, é uma particularidade que acontece muito aqui e é muito comum que no meio das operações o vendedor esteja a revisar os bilhetes um por um para verificar que não há um bilhete roto, um bilhete falso, um bilhete que esteja muito deteriorado. Então é muito comum para o comprador levar mesmo alguns bilhetes adicionais para poder mudar e trocar daqueles que o vendedor não gosta. Com isto não quero dizer que se é uma compra de 400 você tem que levar 500, não, não é isso. Mas sim alguns para poder mudar e poder perfeccionar a compra-venda sem maiores problemas. E basicamente é outra coisa que é muito importante para um estrangeiro que está a fazer a compra na Argentina é ok, como vou introduzir o dinheiro? Porque claramente não é cómodo, nem é seguro, nem é legal pegar um voo desde, não sei, São Paulo para a Argentina, para Buenos Aires e vai cair como uma mala cheia de dólares. Não, claramente a nossa recomendação é não fazer isso. Então o que acontece é que o mais comum e o mais cômodo é normalmente abrir, em primeiro lugar, uma conta bancária na Argentina e uma conta financeira na Argentina mesmo, porque dependendo da época, há muitas alterações no valor de dólar ou não. Então, se o valor de dólar oficial e o valor de dólar, o que chama-se financeiro, que no mercado chama-se de dólar MEP ou dólar contado com liqui, não vou introduzir-me o que é esse valor do dólar, porque é para outra conversa muito mais longa, mas basicamente, se há pouca brecha, pouca diferença, é bem simples. Pode introduzir os dólares para o mercado argentino por uma via ou pela outra. Mas se há diferença, como aconteceu nos últimos anos, normalmente o mais conveniente é introduzir os dólares para o mercado financeiro argentino através da conta financeira. Então, nesse sentido, nós também assistimos e damos alguma assessoria e assistência como ajuda para abrir as duas contas e que seja mais fácil e mais seguro introduzir o dinheiro para a Argentina pela via financeira e não somente pela via bancária. Então, isso o que vai acontecer é, por exemplo, se você tem que introduzir o dinheiro hoje, que a operação vai acontecer em 2 semanas, por exemplo, que é o tempo mais ou menos desde que 2 semanas ou um mês, é o tempo mais ou menos que acontece desde que alguém faça a senha, o primeiro pagamento inicial, até que a operação pode se concluir e fazer o pagamento total. Nesse sentido, se eu sei que estou perto de umas eleições ou que há muita variação no dólar, eu quero ficar seguro, eu quero ficar com um valor, com o meu dinheiro, tipo $1, por exemplo.
Então, nesse caso, é muito mais fácil fazê-lo pela via da conta financeira, para conservar os dólares e não ter que abrir uma conta em dólar, que para um estrangeiro pode ser um bocadinho mais difícil num banco comum comercial. Por outra parte, e para não fazer muito longa esta resposta, mas a questão do cripto também é possível fazer. Sempre há uma questão que temos que revisar e temos que conversar com um vendedor. Não é a mesma coisa se o vendedor é uma companhia, uma empresa que está a desenvolver eh, real estate projects, ou se estamos a falar com um vendedor comum e corrente que está a vender a sua casa para adquirir outro. Então, há algumas possibilidades. Eu tenho participado em muitas operações que o vendedor disse: ok, eu tenho já contas abertas no estrangeiro, eu tenho o dinheiro declarado aqui na Argentina, não há problema nenhum, você faz a transferência direto no estrangeiro. Então, para o momento da escritura, o único que tem que acontecer é demonstrar que a transferência foi feita perante o notário. Aí a dificuldade não é fazer transferência, que claramente são 2 cliques e não tenho que trazer o dinheiro para a Argentina, mas sim a coordenação da mesma no momento imediato em que vai ser feita a operação. Porque há um risco em fazer a transferência com uma anterioridade há um momento em que o notário esteja a confirmar que o valor da operação foi já transferido. Então, isso requer de alguma coordenação mesmo também. E como cripto, sempre há alternativas. Mesmo pelos circuitos reconhecidos e legais, mesmo para trazer o dinheiro para a Argentina, isso é uma possibilidade. As contas financeiras, eles permitem introduzir, como estou a dizer, dinheiro para a Argentina, mesmo pelo cripto também. E há outras possibilidades de trazer dinheiro, como o que a gente normalmente conhece como as cuevas, que basicamente eles cobram por uma comissão pelo dinheiro que está a trazer para a Argentina. Claramente isso não é um negócio legal, mas não dizer que isso existe seria mentir para a nossa audiência. Então eles têm que saber que é uma possibilidade que não é legal, mas que normalmente acontece. Você falou muitas coisas interessantes aí, Rodrigo. Uma curiosidade que eu sempre tive foi sobre essa questão da segurança de transacionar tanto dinheiro, e você mencionou aí como que, né, as oficinas, que no Brasil a gente fala escritórios, né? Os escritórios acontecem nos escritórios para garantir essa segurança da transferência. É uma curiosidade que eu sempre tive, porque eu ficava pensando, mas como que você vai com uma maleta de dinheiro comprar um imóvel? Interessante isso. A questão básica é que normalmente, se você está a sair do seu casa, ou do seu hotel, ou do seu Airbnb, ou o que seja, ninguém sabe que você está a ir para uma compra. Então, você pode ir com uma mala, com um bolso, sabe? Ninguém sabe o que há lá dentro. Se você está a sair, isso é muito mais riscoso. Então, quando está a fazer a venda, nesse caso há outras precauções que você tem que ter. Provavelmente fazer o depósito mesmo na entidade bancária. Isso é muito importante. Interessante. E um membro da comunidade, o Rafael Seixista, fez uma pergunta, você já adiantou um pouco a resposta, mas acho que pode complementar um pouco a resposta da dúvida dele, que ele pergunta se tem alguma diferença entre adquirir os imóveis como um estrangeiro ou como um cidadão argentino, assim, no sentido de ter alguma facilidade para conseguir um financiamento, uma garantia, etc. Não é mesmo. Vou tentar complementar então a resposta. Eu acho que não, a grande diferença não está entre ser estrangeiro e ser cidadão argentino para uma compra mesmo de um imóvel usado ou de um imóvel novo, mesmo na planta ou já construído, listo para a gente ocupar. Eu acho que as diferenças basicamente vai estar no mantenimento do imóvel, nas questões fiscais, por exemplo. Alguém que está a ser proprietário de um imóvel na Argentina, que seja estrangeiro, não cidadão, mas
não residente na Argentina, o compromisso e a obrigação que tem é de nomear a um representante fiscal na Argentina, que normalmente é o contador ou contadora que ocupa esse cargo e basicamente o que tem que fazer é pagar impostos bem baixos pelo o que nós chamamos de bens pessoais. É um imposto ao património, que normalmente a taxa é 0,5, mas pode variar dependendo do património que tem declarado na Argentina também, mas basicamente na compra ou na venda não há muitas diferenças, mesmo para cidadãos para residentes. E mesmo se não é residente, a única diferença é que tem que ter um contador designado como um representante fiscal. Mas eu acho que não há outras diferenças. Se claramente temos que trabalhar na abertura da conta bancária, se é que é requerido, temos que trabalhar a abertura da conta financeira. Para isso, vamos ter que obter um, um número de identificação perante a autoridade tributária. eh, mas tudo é possível se a gente faz com alguma coordenação, está bem? É mesmo, há outra alternativa, por exemplo, que eu acho que no princípio não há quase diferença nenhuma, é comprar um imóvel na planta para uma companhia diretamente, que nós, desde esse dia, estamos a oferecer contactos com algumas companhias que são da nossa confiança, que está a trabalhar muito bem, a construir muito, nos bairros de Belgrano, de Palermo, de Saavedra, todos na zona norte da cidade de Buenos Aires. E eles o que oferecem é basicamente a possibilidade de começar com os pagamentos, que são pagamentos em quotas, tá bem? Como, não sei, não lembro como é no Brasil, para os pagos em parcelas, isso. Pagos em parcelas, acordam o valor do princípio, claramente, e até que o imóvel não é entregado, é escriturado, porque aí basicamente agora podemos dar uma explicação daqui, isso, mas basicamente a escritura, o momento da escrituração, é o momento em que o notário está nesse escritório e está a fazer o título público de que a propriedade é ultrapassada do vendedor para o comprador, pelo um valor. Então, até que isso não aconteça, que não vai acontecer até que o imóvel esteja concluído, eles oferecem a possibilidade de fazer pagamentos, mesmo em caixa, ou mesmo pela transferência das parcelas, e isso possibilita a alternativa de diferir e postergar para o futuro a necessidade de me registrar perante as autoridades fiscais na Argentina. Então, por exemplo, se eu acordo uma compra de um departamento, não sei, de 100 mil dólares, está bem? Vou fazer, não sei, 50 pagos, parcelas de 2 mil dólares cada um. Ok. Então, eu começo a fazer os pagamentos e para fazer pagos de 2 mil dólares é muito mais simples coordenar e encontrar um mecanismo que é fazer um só pagamento de 100 mil. Então, nesse caso, é possível não fazer os registros desde o dia 1 e só fazer os registros no último dia. Então, vai mesmo já ter um imóvel já pagado, a escrituração vai ser reconhecida e vai se poupar de todo esse estresse do dia da escritura, de levar o bolso cheio de dólares para só fazer pagamentos em parcelas e esse dia só tem que ser assinada a escritura e transferido o imóvel. Ou mesmo há uma alternativa adicional que é, ok, se esse dia eu fiz um investimento, mas eu não tenho intenção mesmo de ocupar ou de ter o imóvel, eu só quero fazer uma venda, há a possibilidade mesmo de vender o imóvel sem ainda ter escriturado para mim um imóvel. Então, o que eu faço é, eu vendo o meu direito para adquirir o imóvel e o dia da escrituração, o dia que todo mundo vai
para fazer a escritura no escritório do notário, ou do banco, ou o que seja, eu não tenho que ir mesmo, porque eu só vendi o direito e o que vai ir é o representante da companhia que estive a construir e o novo comprador, o que me comprou para mim o direito. Então, isso é uma possibilidade mesmo também, que pode ser interessante para quem me está a olhar que há uma possibilidade no mercado argentino do real estate, que quer fazer uma compra agora e que depois de 2 anos, 3 anos, quando o imóvel está a ser concluído, ele quer vender mesmo, ainda sem me escriturar, é uma boa alternativa. E acho que aqui é importante, a gente falou bastante, né, do processo de compra, notaria, enfim. Resumidamente, quanto tempo a gente geralmente está falando desde o, ok, encontrei um imóvel que eu tenho interesse, até, pá, o imóvel está no meu nome, concluída a transação? Qual que é o prazo que a gente pode levar em conta? Nós estamos então a falar de um imóvel usado, ou pelo menos pronto para ser habitado, claro. Basicamente, se vai depender muito do caso por caso, mas eu diria que em um promédio vai demorar de 1 a 2 meses e meio, basicamente, porque o que mais tempo vai levar é, uma vez que você já olhou para o imóvel, tá bem? Se você gosta muito desse imóvel, o que vai fazer é de fazer uma senha bem pequena, um pagamento inicial bem pequeno, por exemplo, não sei, $500, para demonstrar que eu tenho muito interesse. E com essa demonstração de interesse, o que vai acontecer é que eles vão dar a documentação para o comprador dar para o seu notário e que o notário faça os estudos, está bem? De que o imóvel pode ser transferido, que o domínio perfeito e tudo isso que nós já tivemos a falar. Esse estudo vai levar algum tempo, dependendo da notaria, dependendo do encarregado que está a fazer o trabalho, mas o mais importante é ter um notário que esteja a trabalhar bem, que pode garantir que o domínio é perfeito, que você não vai ter problemas nenhum depois de adquirir o imóvel. Eh, e normalmente isso pode acontecer, não sei, com uma pessoa de confiança que está a trabalhar bem, em 10 dias, 2 semanas. Isso é normal. Então, depois de fazer isso, nós vamos provavelmente a fazer um reforço da senha, como eu estava a falar anteriormente, e depois escolher o dia. Mas bem, como trazer o dinheiro pode ser trabalhoso e pode requerer de registros e tudo isso, é que eu estou a dizer, dependendo da ocasião, vai acontecer entre 1 mês e 2 meses, 2 meses e meio. Mesmo também as negociações são bem flutuantes e às vezes são largas. Eh, uma coisa é o valor publicado e outra coisa é o valor que vai ser pagado. Sempre aí há alguma diferença. Mesmo que no último tempo o, a flexibilidade para negociar e os valores que foram no último tempo pagados foram mais próximos dos valores publicados. O que eu estou a dizer com isto é, 2, 3 anos atrás era muito comum que do valor publicado você tinha que negociar e você tinha que pegar um desconto pelo menos de 7, 8%. Isso era mais ou menos o que o mercado estava a pesquisar. Se você pegar um desconto de 5, estava bem. Se você pegar um desconto de 10, você era um grande negociador, ou você pegou do outro lado, ok, um vendedor que realmente tinha necessidade de vender. Mas agora mesmo os valores das operações são um bocadinho mais próximos, mais perto do valor inicialmente publicado. Pode haver uma diferença de 3, 4%, mas já não é tão grande como era anteriormente. Nesse caso, o que tem que acontecer então eu escolho o imóvel, estou seguro de que quero fazer a compra. Uma vez que eu faço isso, começamos a negociação, começamos o pagamento da senha, do reforço da senha depois, a entrega das documentações,
envio para o notário faz o estudo de domínio e uma vez que tudo está feito, escolhemos uma hora e um lugar para fazer a transferência. E uma vez que no dia da transferência, normalmente eles otorgam para você o que nós chamamos de possessão, que basicamente é a possessão do imóvel. Você vai pegar a chave e depois de mesmo pegar a chave é importante de fazer a ocupação do imóvel. Então, isso é uma das questões importantes para fazer. E nesse dia que você faz o pagamento e você pega a chave e vai fazer a ocupação, não há muito mais que esperar. Já é seu e vai demorar alguns dias até que o registro da propriedade do imóvel vai inscrever que o novo dono é, por exemplo, o Francisco. Mas desde esse dia da escritura, eh, você já é o dono. Não interessa a demora do registro para inscrever um novo dono, porque o seu título, que você vai ter uma cópia nesse mesmo dia, já é oponível perante terceiros. Então, a demora, eu vou dizer de novamente, é de um mês até 2 meses, mais ou menos. Ok. E em quais pontos da negociação, assim, na prática, a pessoa precisa estar presente? Imagino que parte dos trâmites legais possa ser realizada por procuração, remotamente, mas especialmente se a gente está falando de levar uma bolsa de dinheiro, isso aí precisaria fazer em pessoa, claro. Mas existe pelo menos alguma outra parte do trâmite que precise da presença da pessoa? Basicamente, eu vou dizer, de- na questão de imóveis na planta, são muitos menos. É possível mesmo não fazer, nem viajar para a Argentina se você tem confiança e tem tranquilidade de que a companhia que está do outro lado a fazer o investimento imobiliário é de segurança e é alguém em quem você pode confiar. E isso é o mais importante. Me deixe fazer só uma aclaração nesse sentido, é que a companhia tem que ter trajetória, tem que ter experiência nisto, porque o mercado imobiliário argentino é muito flutuante. Como eu estava a dizer, os valores do dólar, o valor da construção não sempre são iguais. Há muitos projetos que, mesmo que o vendedor tenha boa fé, eh, ficam detidos no período de construção, porque eles ficam sem financiamento. Então, é muito importante que o quem está a construir seja uma companhia ou uma pessoa bem reconhecida e que conheça bem o mercado argentino imobiliário. Eu, originalmente, eu não investiria nem $1 numa pessoa que não pode me garantir que tem outras construções já feitas, que pode me garantir que tem uma experiência adequada para fazer este tipo de negócio, porque não é um negócio bem simples de fazer na Argentina. Então, nesse caso, se você já pode preencher este campo e dizer, ok, tudo o vendedor de um imóvel na planta é de confiança suficiente, você pode fazer os pagamentos em parcelas sem deixar para a Argentina. E tudo isso nós podemos, como uma procuração feita desde o país do investidor, traduzida e apostilada e tudo isso, nós podemos representar. Para uma compra de um imóvel usado, há uma questão importantíssima que é olhar para o imóvel, para o bem que você está a pegar. Então, uma coisa são os imóveis nos principais sites de pesquisa de imóveis usados e outra coisa é quando você vai ver em pessoa. Então você tem que olhar para o desgastamento e tudo isso, que nós temos as pessoas indicadas eu sou advogado, tenho as pessoas da minha equipa que têm a especialização nesse caso e que podem me assessorar para dizer, ok, este imóvel é um bom imóvel ou este vai ter aqui um problema, outro problema no futuro, é melhor ter algum cuidado ou vai ter problema, mas não há problema,
pode mesmo comprar porque o valor do preço é um preço muito conveniente e pela soa e o que seja. Então, nesse caso, eu acho que há que ter algumas considerações para comprar um bem usado, de viajar e olhar. Se você tem confiança mesmo plena também, nós podemos fazer essa análise de olhar em primeiro lugar o apartamento, enviar o informe através da nossa equipa para o investidor e depois o investidor, uma vez que já fez que analisou o imóvel, analisou o informe e tudo isso, depois pode escolher deixar para o dia da compra, também é uma possibilidade. Eh, e enquanto à abertura por exemplo, do registro perante a autoridade tributária, isso pode ser feito mesmo pessoalmente, é muito mais rápido se a gente faz em forma pessoal, ou mesmo pode ser feito também à distância. Nós, com procurações, podemos passar. É um bocadinho mais longo de tempo de duração que vamos optar até que podemos pegar eh, do número de CIE, desculpa, de CDI, que normalmente é utilizado para este tipo de trâmites, mas vai poder ser pegado. A questão é, vai ter algum trabalho adicional no lugar da residência do investidor, porque, por exemplo, vai nos ter que enviar uma certidão de domicílio do país. Então, se o investidor está, não sei, no Brasil ou na França, na Espanha, onde seja, vai ter que enviar uma certidão certificado pelo registro tributário desse país, por exemplo, apostilado, e depois nós vamos traduzir aqui, e isso vai ter algum tempo. Em câmbio, se você está a viajar para a Argentina, isso vai ser muito mais simples e fácil. Mas normalmente numa compra, então, para resumir a resposta de um bem imóvel usado, há algumas possibilidades que nós podemos poupar, mas há outras de tempo, mas se está a deixar vai ser um bocadinho mais fácil. Nós podemos dividir em etapas, uma primeira inspeção do bem, enviar um informe, depois, se você considera que é necessário avançar, sim, deixar para a Argentina para olhar o bem e ficar completamente seguro e avançar. E é que na questão dos imóveis novos ou imóveis na planta, se há uma possibilidade de avançar até o último dia, sem mesmo deixar para a Argentina. E lá, dependendo do projeto, há grandes possibilidades também. Nós agora mesmo na Argentina temos os valores imobiliários destes apartamentos usados são diversos. Você pode achar coisas completamente diferentes, mesmo dependendo do bairro e dependendo do tipo de imóvel que está a comprar. E não sei, vou dizer só uma coisa. Pode pegar um apartamento de $2.000 metro quadrado, ou pode pegar de 7.000 ou 8.000. Muito, vai variar completamente dependendo do que está a pesquisar. Mas por outra parte, para os imóveis na planta, lá há grandes possibilidades. Então, nesse caso, nós podemos coordenar chamadas virtuais para que você não tenha que deixar, pesquisar mesmo em Google Maps as maiorias das construções que têm algum tempo já podem se olhar no Google Maps. Nós podemos fazer uma videochamada, uma conferência, videoconference no site da construção ou de várias construções para reconhecer a trajetória da companhia e ter lá alguma confiança. Eu acho que essas coisas são diferenciais, sabe? E que para o investidor pode transmitir alguma confiança adicional de saber que o investimento que está a fazer não é só enviar dinheiro para uma sacola negra e não sei onde está o dinheiro, sabe? Ok, eu sei que estou a enviar dinheiro e sei que eu estou a olhar para o progresso do imóvel, eu estou a olhar para os avanços, eu vejo que o valor da terra que a terra mesmo vai para baixo, eles vêm a construir os parkings e que depois foi olhar a construção. Eu acho que isso é
é bem legal e é uma boa alternativa de fazer para um investimento que tem muita segurança, como é o real estate, é o valor mais seguro aqui na Argentina, é muito comum que todo mundo, qualquer que está a juntar alguns dólares, o, o argentino promédio, a primeira coisa que faz é fazer um investimento em real estate. Porquê? Porque nós somos a maioria filhos, a sociedade argentina, a maioria da cidade de Buenos Aires, por exemplo, é filhos ou netos de imigrantes. Então, todo mundo, o primeiro que fazia na Argentina é, ok, comprar imóvel, porque outras compras são muito flutuantes. Então, há uma tradição bem longa de, de argentinos aqui, como os primeiros dólares estão a fazer a compra de imóvel, e nesse sentido sempre há muitas oportunidades, então, de, de pesquisar por boas oportunidades, porque há muito mercado. Mas voltando para trás, a sua consulta de, por exemplo, de créditos ou de garantias, as créditos, em questão dos créditos, a situação começou a mudar muito este ano, agora que é um bocadinho mais de estabilidade, por exemplo, na inflação e na economia argentina, há muito mais alguma tranquilidade, para dizer. Os bancos começaram novamente a otorgar alguns créditos hipotecários e que, nesse caso, normalmente são otorgados somente para residentes argentinos, que podem mesmo demonstrar que têm ingressos na Argentina. Ainda é bem difícil conseguir algum banco local na Argentina que esteja a otorgar um crédito hipotecário para um estrangeiro, porque, bem, ainda estão a começar novamente como ciclo e eles são um bocadinho mais reácios, sabe? Eles começam a priori pela negativa de otorgar um crédito para um estrangeiro que não tem ingressos na Argentina e normalmente preferem de dar créditos para residentes argentinos que têm ingressos demonstráveis na Argentina. É só por um lado. Na questão da garantia, as garantias normalmente são muito utilizadas para compras de bens, hum, desculpa, para locações, para aluguéis, tá bem? Aluguéis de imóveis na Argentina, mas para uma compra de um bem usado, praticamente não vai utilizar nenhuma garantia, porque a garantia do vendedor de que vai receber o dinheiro é que o dinheiro esteja todo no dia de fazer a escrituração, está bem? E para as compras de imóveis na planta, mesmo também não é normalmente necessária a garantia, porque do outro lado a companhia está a conservar eles o título da propriedade até que o valor esteja pagado totalmente. Então, nesse caso, por isso é muito importante a assessoria de um advogado para confirmar que o dinheiro que você vai estar a pagar nas diferentes parcelas seja, seja pagado a cambio do valor e que depois, se há algum problema do outro lado da companhia, o advogado vai poder lhe representar e vai poder lhe garantir o seu direito a adquirir a titularidade da propriedade. Então, nesse caso, eu acho que não há muito questão da garantia. Se as garantias têm muito mais que ver com o mercado de aluguéis e com o mercado dos créditos hipotecários, mas sendo que o crédito é difícil de acesso para um estrangeiro, não há, não há muito mais que analisar nesse sentido. Voltando um pouco ali nessa questão do dinheiro vivo, né? E você mencionou essa questão de abrir uma conta na Argentina. O Brasil, ele é um dos países mais bancarizados, né? Mas não só isso, o brasileiro ele não gosta muito do dinheiro vivo, sabe? Antigamente usava-se muito o talão de cheque, depois vieram os cartões e isso foi assim, dominou o país de uma forma
impressionante, né? Hoje você vai assim no interior do interior, a lojinha mais mequetrefezinha, E no você fim faz do o mundo. pagamento com Pix. Não só Pix, você passa o cartão de crédito também, sabe? Bandeira internacional, é uma coisa assim. E até. Não é mentira, não é piada isso. Até morador de rua pedindo dinheiro, você consegue passar cartão ou, no mínimo, um Pix para ele, sabe? O Pix com certeza, mas eu já vi porque a maquininha aqui no Brasil, ela é muito fácil de conseguir. Então, eu já vi morador de rua falando, mas eu aceito cartão. Não adianta você virar para ele e falar, não tenho dinheiro aqui comigo, porque eles dão um jeito de receber. E eu estive em Buenos Aires numa época que a adesão do cartão ainda não era tão grande assim. Claro, se você está ali na parte mais turística e tal, você não vai ter problema, mas eu já tive, assim, a experiência de um garçom que não sabia passar um cartão, teve que chamar o gerente, porque era um bicho de 7 cabeças para ele, ou até mesmo de muitos estabelecimentos que negavam e não aceitavam cartão. E aí eu descobri que eles usavam muito o Mercado Pago. Aí eu falei, bom, eu tenho Mercado Pago, vou usar o Mercado Pago. Ah, mas não funciona o Mercado Pago do Brasil, tem que ser o Mercado Pago da Argentina. E aí eu precisava de um DNI, que para quem não sabe, no Brasil é como se fosse um RG argentino, para poder abrir o meu Mercado Pago argentino. Eu não tinha como abrir. Aí eu tentei também abrir algumas contas de fintechs, assim, né, argentinas, e mesma dificuldade. E você mencionou a possibilidade do estrangeiro estar abrindo sua conta para poder estar comprando o imóvel. Então eu queria que você esclarecesse um pouco sobre isso, porque para mim realmente ainda é uma dúvida, assim, como abrir uma conta não sendo residente argentina, nenhuma cidadã argentina. Está bem. Ver, basicamente, a primeira coisa que você vai ter que requerer, se não é residente, ou mesmo seja residente, ou cidadão, é, em primeiro lugar, de pegar um registro perante a autoridade fiscal. Então, a autoridade fiscal tem diversos tipos de registros fiscais para diferentes pessoas, mesmo pessoas físicas ou pessoas jurídicas, e mesmo sejam residentes ou sejam estrangeiros, dependendo de qual é a operação que vai fazer na Argentina. Então, nesse caso, por exemplo, para uma compra de um imóvel, normalmente o que vai acontecer é que o requerente vai ter que, o requerente, desculpa, o comprador, o investidor, vai ter que pegar por um CDI. CDI são as primeiras letras que nós chamamos clave de identificação. Não é um quit, não é um quil, não é um CIE, é um CDI, ok? Clave de identificação. Então, basicamente, o CDI é obtido pela aquela pessoa que precisa de fazer uma operação que requer de um registro fiscal, é uma operação ocasional e não vai pegar a obrigação de pagar impostos, não vai fazer uma operação comercial na Argentina. Então, por exemplo, para esses casos, para uma compra de um imóvel, o que vai fazer é pegar de um CDI. Agora mesmo, depois de pegar de um CDI, o que nós vamos requerir depois, em segunda instância, é fazer uma conta, de abrir uma conta bancária. E lá me deixa dizer que é uma questão muito mais artesanal ainda, porque a questão é, para o residente que tem, mesmo seja brasileiro, seja russo, seja americano, seja de onde seja, o residente que já tem a sua residência precária e o seu CDI, pode ir para qualquer loja bancária e vai dizer, ok, eu estou a gostar de abrir uma conta bancária, e eles vão abrir uma conta em pesos de um dia para outro, de graça, não vai ter custos, vai ser bem simples. Mas para aquele que está a só pegar um imóvel na Argentina, então nós, é muito mais artesanal, como estava a dizer, boutique, porque nós temos que falar como gerente comercial, porque originalmente o que vai acontecer é que o, o banco vai tentar rejeitar essa operação, vai tentar rejeitar abrir a conta. Então,
precisa de uma conversa daquele, por exemplo, de um assessor como nós, para lhes convencer, ok, o motivo da operação da conta bancária vai ser isto, nós queremos abrir a conta agora mesmo por este motivo, seguramente depois nós vamos cobrar alquileres, por exemplo, o que é o valor do aluguer através da conta bancária, fazer o pagamento de impostos através da conta bancária. Então, precisa de algum trabalho adicional e não é tão simples. Fazer uma conta, abrir uma conta de, de uma fintech ou do mercado pago, ou o que seja, normalmente requer de mesmo ter uma residência, está bem? Mas a alternativa nesse caso também é para trazer o dinheiro, como estava dizendo no início, é uma possibilidade abrir uma conta financeira, mesmo que não seja residente, e também requer de algum trabalho, mesmo artesanal, de falar com o pessoal da companhia fintech ou dessa sociedade de bolsa, por exemplo, que vai permitir. E para a sociedade de bolsa, por exemplo, nós podemos, que já estamos a fazer com alguns investidores através da CTI, de obter o CIE, que é, neste caso, é clave de investidor estrangeiro. E nesse caso, como alguns outros brasileiros que tiveram interesse em fazer investimentos na Argentina, isso foi possível, já nós conseguimos, que não é muito comum aqui na Argentina, e nós já pegamos isso, então isso vai permitir pegar o CIE para, em primeiro lugar, obter uma conta financeira que vai me permitir trazer o dinheiro através de forma legal e pela via financeira sem perder muito dinheiro, sem perder dinheiro com uma diferença cambiária e tudo isso. Adicionalmente, depois, pegar o CDI para poder fazer a operação. Então, mesmo como CIE, vamos trazer o dinheiro, depois, como CDI, vamos abrir a conta bancária e vamos fazer a operação imobiliária. Isso vai nos permitir fazer toda a engenharia que requer de trazer o dinheiro sem os maiores riscos para a Argentina. Tudo isto, como estou a dizer, é muito mais necessário, mais requerido para a compra de bens imóveis usados. Para a compra de imóveis na planta é mais fácil de coordenar. Não sei se é coordenar a palavra, coordinar seria pelo menos em espanhol, está bem? De fazer o que é isso, os acordos como o vendedor, de como vai ser pago e tudo isso mesmo pode ser pagado no estrangeiro ou pode ser pagado em cripto, tudo isso normalmente é possível de fazer, está bem? Mas se vai ser turista e você quer fazer o pagamento para o Mercado Pago, o mais recomendável vai ser é adiciona, vai ser difícil para abrir uma conta no Mercado Pago de um dia para o outro. O mais fácil normalmente vai ser ter do cartão no telemóvel e fazer o pagamento sem contacto com o NFC. E agora mesmo como cartão de crédito ou débito, normalmente a maioria das comércios, das lojas está a aceitar. Ah, sim, mudou muito o cenário. Por isso Sim, que eu falei, mudou. né? Foi um cenário que eu vivi alguns anos atrás, mas realmente agora No, o no cenário último já é bem tempo, diferente. no último tempo mesmo as propinas, os tips para o garçom é feito mesmo também com cartão, pode ser feito com transferência, ou mesmo se você faz uma abertura de uma conta financeira, por exemplo, há companhias financeiras, já você, por exemplo, de uma Cocos, que é muito conhecido e está a trabalhar muito bem no último tempo, eh, e que eles otorgam para você um cartão. Então você pode ter o dinheiro investido e ao mesmo tempo não tem e faço um pagamento como o cartão do Cocos e automaticamente vai descontar do investimento e não tem que sacar do valor do investimento para fazer o pagamento. Então isso é uma vantagem que outras companhias ainda não oferecem e que eu acho que é muito legal. Se é possível, se você está a viajar muito seguido para a China, é útil. Se você vai viajar uma vez por ano, eu acho que não faz.
Não Sim. faz sentido. Antes do Francisco seguir com a próxima pergunta, eu queria só fazer um disclaimer aqui que ele mencionou para pagar propina, para quem não sabe aqui no Brasil, tá? Propina é gorjeta, né? Porque no Brasil propina tem um sentido Mais conotativo mais corrupto. negativo. É. Não, não, Desculpa. desculpa. Na Argentina, para o garçom, nós pagamos de propina. Não, não, não é corrupto, não é corrupção. Isso é a palavra, desculpa. A gente começou a tocar no lado financeiro, né, desses investimentos, e eu gostaria de puxar o tema dos impostos. No Paraguai, por exemplo, né, a gente tem alíquotas diferenciadas até de impostos se o imóvel é de um residente, de um não residente, de uma empresa, de uma pessoa física, né, isso você tem alíquotas diferenciadas dependendo da situação da pessoa. E eu queria saber como que a Argentina taxa atualmente os imóveis, tanto em termos de imposto de propriedade, né, o IPTU, quanto também nas transferências e nos aluguéis, ganhos de capitais. O que a pessoa pode levar em conta de que o Estado argentino vai ficar dos ganhos dela? Bem, é uma questão um bocadinho complexa. Vou tentar simplificar o mais possível, mas sempre ficamos à disposição para profundizar numa análise posterior da conveniência de uma alternativa ou de outra em cada caso particular. Tá bem? Mas, basicamente, na questão de pessoas jurídicas estrangeiras ou mesmo pessoas jurídicas argentinas, eles vão ter um tratamento impositivo para o que se... Vamos voltar de novo, desculpa. Uma pessoa jurídica argentina que faça uma compra de um imóvel, por exemplo, o Francisco e a Camila querem dizer o quê? Nós vamos comprar um imóvel para alugar pelo Airbnb, ou o que seja, não sei, ou mesmo só para vender depois. Então, se vocês escolhem constituir fazer um setup de uma companhia argentina, essa companhia, quando esteja a vender o imóvel, vai ter uma taxa mais gravosa que a taxa que vai ter uma pessoa física, mesmo que seja residente ou não residente. Tá bem? A taxa para as companhias sempre é perto de 35% sobre a diferença, sobre o lucro. Então, o imposto à renda da Argentina das companhias é 35%. Então, você basicamente vai considerar o lucro que você pegou pela venda de imóvel normal como igual que outro lucro que você pode fazer com a sua companhia numa atividade comercial aqui na Argentina. Em câmbio, para as pessoas físicas, residentes ou não residentes, a taxa do imposto é de 15%, mas o 15% é pagado somente sobre a diferença entre o valor de compra e o valor da venda. Anteriormente, para estes imóveis, e isto pode ser muito importante de saber, porque os imóveis que foram adquiridos com anterioridade a 2018, basicamente, era aplicado um imposto que era de 1,5% sobre o valor da operação. E agora mesmo, chamava-se de ITI, Imposto de Transferência Imobiliária. Mas agora mesmo, um novo imposto, o imposto cedular, chama-se de imposto cedular, e aplica-se de 15% somente sobre a diferença entre o valor da compra e o valor da venda. Então, isto é importante porque, por exemplo, para uma negociação de um valor do imóvel que estou a comprar, não é o mesmo se o vendedor tem o valor da compra, tem comprado o imóvel com anterioridade a 2018 ou com posterioridade. Se comprou com posterioridade, ele vai pagar um imposto. Se ele comprou com anterioridade, ele vai pagar outro imposto. Então, isso vai definir algumas questões da negociação, por exemplo, porque basicamente o valor da escritura aqui nós temos que reconhecer. Se eu sou um comprador agora mesmo, eu vou dizer, ok, eu quero que o valor que vamos reconhecer na escritura seja o mais próximo ao valor real ou que seja o valor real. Por quê? Porque se eu estou a vender em 20 dias, por exemplo, ou em 2 anos, não importa, o que vai acontecer é que eu vou querer pagar o menor quantidade de imposto possível. Então, o imposto vai ser pago entre o valor de venda e o valor de compra. Eu quero que o meu valor de compra seja o mais alto possível. Está bem? O que é muito comum é que se o que está a vender
tem um imóvel com anterioridade a 2018, ele vai querer declarar na escritura um valor de venda menor. Porquê? Porque ele quer pagar o menor imposto do IT. Tá bem? Então, nesse sentido, é muito importante mesmo a assessoria aqui local para estar a olhar estas questões na negociação, porque é muito comum que, mesmo que não seja correto, é muito comum que as operações sejam feitas por um valor e que na escritura, nas documentações, o valor declarado seja um bocadinho menor. Então, nesse caso, você tem que não somente poupar no dia da compra, mas ter um olho e estar a considerar em vistas dos impostos que eu vou pagar o dia da venda. Então, nesse caso, eu acho que é muito importante. Depois, se vai fazer aluguer desse imóvel, o que você tem que saber é que, dependendo se é uma pessoa física ou é uma pessoa jurídica, mesmo o tratamento também vai ser diferente. Porque a pessoa jurídica, como eu estava a dizer antes, toda a operação vai a estar gravada com o imposto à renda corporativo, mientras que para a pessoa física que está somente a alugar um imóvel, pode-se registrar para um monotributo. E o monotributo é um regime simplificado de impostos que vai permitir pagar uma soma fixa dependendo dos, da facturação que vai ter você num ano. Está bem? Da faturação estimada anual. Então, basicamente, vai olhar para a faturação estimada anual, vai escolher a categoria que corresponde para o seu monotributo e se vai registrar, então, para pagar impostos somente pelo aluguer do imóvel. E essa é uma possibilidade mesmo também. É, e basicamente, me deixa dizer, requer então de uma coordenação e de uma análise de qual vai ser o negócio que você vai fazer, ou pelo menos, qual é o negócio que você, num primeiro momento, está a imaginar que vai tentar fazer na Argentina, para pesquisar pela melhor estruturação para fazer a compra de imóvel. Não é o mesmo se você vai alugar, se você vai vender, se você vai vender mesmo sem fazer ocupação de um imóvel, no caso que seja um investimento de um imóvel na planta, ou que você esteja a comprar um imóvel usado e o vendedor quer diretamente, ok, receber o dinheiro do dia 1 e quer fazer a transferência o mais rápido possível porque precisa do dinheiro para comprar outra coisa. Então, normalmente requer de uma análise eh, pessoalizado para a questão em particular, para olhar, mas basicamente os valores são o que falei, 15% para pessoas físicas, 35% para pessoas jurídicas e depois a questão do monotributo pode ser utilizado para os aluguers. E anualmente vai pagar o imposto patrimonial, que é mesmo também a taxa aplicada pode variar em função do montante que vai investir na Argentina e que vai declarar na Argentina. Então, nesse caso, nós podemos, dependendo do caso em particular, oferecer qual é a taxa adequada em cada caso em particular. Maravilha. Então, assim, a gente vê que não é exatamente um paraíso fiscal, Dubai, enfim, mas a grande vantagem é justamente na oportunidade atual, né, na conjuntura política, econômica de valorização e aumento da rentabilidade. Como que você vê atualmente, a nível da Argentina, os principais mercados imobiliários? Você vê que assim, Buenos Aires concentra todo o investimento ou tem outras regiões do país que também estão com um bom nível de crescimento, que estão atraindo capital? Há outras regiões que são muito importantes, obviamente, quem está a analisar um imóvel mesmo para residência ou para aluguer para residência, normalmente escolhe a cidade de Buenos Aires ou
à província de Buenos Aires, como aquelas localidades que estão mais próximas para a cidade, porque são as que têm maior público, então é mais fácil vender com maior público, claramente, ou alugar com maior público. Mas, por exemplo, isso é a questão da zona norte por exemplo, temos muitas consultas sobre propriedades na localidade de Olivos, de Vicente López, de San Isidro, ou mesmo na zona sul, Quilmes, há muitos, nós chamamos de countries, que são basicamente bairros fechados, que otorgam segurança privada e otorgam alguns amenities, canchas de ténis, futebol, piscinas, o que seja, compartilhado e que há nas barras fechadas há muitas lá possibilidades e só acho que investimentos interessantes mesmo também. Mas em questão de um olhar mais federal, há grandes possibilidades mesmo também em outras províncias. Por exemplo, a província de Mendoza é uma província muito interessante porque tem muito turismo e lá há sempre algumas possibilidades bem interessantes para investir. A província de Córdoba é uma província muito interessante mesmo também, porque tem também muito turismo e uma indústria grande, é uma província muito importante, então tem um mercado também muito importante nesse sentido, uma população muito grande lá. Com fins turísticos, ninguém pode esquecer da Patagônia. Há muitos projetos imobiliários na Patagônia, no Bariloche, no São Martín de los Andes. Há mesmo projetos de hotéis, há mesmo projetos de casas que com fins turísticos também. E sempre há um olho lá nesse sentido. É importante estar a olhar para isso porque eu acho que basicamente são imóveis de luxo que são provavelmente caros, mas que têm uma rentabilidade muito grande, porque olha, qualquer turista que está a vir para a Argentina automaticamente vai ir para lá. E os turistas de outras partes do mundo, não somente da região, mas, por exemplo, europeus ou americanos, todo mundo vai para a Patagônia. Então lá eles pesquisam por oportunidades bem VIP e você lá consiga. Então mesmo também há oportunidades de investir nessas regiões em lugares que são já muito comercializados e muito conhecidos, como por exemplo o Bariloche, ou outras localidades um bocadinho mais longe, desculpe, e que ainda há muitas mais oportunidades de investimento, mesmo fora do Bariloche, ou por exemplo há, não sei, 150 quilómetros, há lugares muito lindos, há um paraíso para mim que chama-se de Meliquina, que tem um lago que é inteiro para Meliquina. O acesso é bem perto à localidade de São Martín de los Andes, que também é muito turístico, muito conhecido, mas a Meliquina é um paraíso que ninguém conhece, tá bem? E lá há milhões de propriedades só o terreno para a terra, para ser investido e para construir lá e eu acho que é uma grande possibilidade mesmo lá também. Bem, depois é uma zona mais rural, tem outros desafios, tá bem? Mas o valor da terra vai ser infinitamente mais barato que o valor da terra em Bariloche, então tem aí lá uma grande possibilidade, uma grande oportunidade mesmo também. E voltando, por exemplo, no último tempo, qualquer que está a olhar para os jornais da Argentina, todo mundo sabe que o nosso futuro basicamente vai depender, o futuro económico da companhia, basicamente vai depender do que aconteça com Vaca Muerta. O que nós chamamos de Vaca Muerta, que é basicamente uma região na província de Neuquén, basicamente, que tem uma possibilidade grande de extração de petróleo lá, através de modalidades mais modernas, tipo fracking e tudo isso. Então, basicamente, no último tempo, há um grande investimento no real estate nessa zona, nessa província.
em pesquisa de que se o Vaca Muerta ainda está a continuar crescendo e todo mundo está a olhar para isso, eles vão requerer de muito mais funcionários. Então, nesse caso, por exemplo, são eh, investimentos completamente diferentes, porque nesse caso não se está a pesquisar pelo luxo, mas se está a pesquisar pela funcionalidade, porque lá vai morar um trabalhador. Ou, por exemplo, cidades inteiras que estão a crescer e a ser desenhadas, porque ninguém está a viver lá agora mesmo e no futuro uma cidade inteira vai ser criada porque todo mundo vai estar a trabalhar lá. O trabalhador e depois que está a vender comida para o trabalhador e que está um novo cassino, um novo loja comercial de roupa, todo. Então, nesse caso, investimento nessas cidades é muito importante também e são grandes oportunidades. Eu acho que o investimento em Vaca Muerta, que mesmo nós temos possibilidade de oferecer, é, é atrativo. Não é o mesmo que aconteceu há 2 anos atrás, que era muito mais barato, mas ainda é possível fazer. E o mesmo com a zona norte do país, como o lítio. A mesma coisa acontece. Nós sabe-se que na zona norte e na zona eh, oeste do país há lítio, então lá é muito possível que no futuro temos novidades com novas cidades industriais do lítio, da indústria do lítio, e isso vai gerar muito negócio também. Então nós temos que sempre pegar de um olho para o norte também, pelo que pode acontecer lá com novos negócios. Isso pode ser muito interessante mesmo também. E é interessante que são tipos diferentes de oportunidades, né? Então, por exemplo, imagino que um destino mais turístico como Bariloche, como Buenos Aires, a gente geralmente pensa em investimentos para Airbnb, para aluguéis de curto prazo, temporadas, enfim, enquanto um desses assim para, né, funcionários que vão trabalhar na indústria de petróleo, enfim, aí tem que ser algo para toda uma temporada, mais longo prazo, talvez, a pessoa que vai se estabelecer ali com a família, talvez até mesmo comprar as terras nas regiões que vão acabar desenvolvendo, né? Então são tipos diferentes. Mesmo, desculpa a interrupção, mas mesmo no último tempo, para a vaca morta, por exemplo, era muito comum de companhias que agrupavam investidores para fazer investimento e eles já tinham o contrato de aluguer assinado com a companhia que faz o trabalho em vaca morta. Então eles diziam, por exemplo, nós temos que pesquisar por casas para 100 funcionários. Então, eles já assinavam o contrato e por 5 anos, basicamente. Então, a companhia que tinha o direito do contrato de 5 anos fazia a construção pesquisada pelos investidores e já otorgava para eles uma renda garantida para os próximos 5 anos. Eu acho que isso são mesmo negócios interessantes para olhar, que podem ser ainda feitos para na zona da vaca morta, como fazer os mesmos negócios na zona do lítio argentino também, ou outros minerais que provavelmente estejam a ser extraídos nos próximos anos e que agora mesmo o governo favorece a extração, mesmo o investimento da companhia está fora, então provavelmente tudo isto esteja a ser muito motorizado, tá bem? Então, nesse caso, há uma grande possibilidade de investimento lá. Outro ponto que eu acho que pode ser interessante de considerar, e aqui a gente vai entrando mais para o fim do podcast no lado especulativo, foi mencionado, ainda parece que não temos tantos detalhes, mas da possibilidade da Argentina oferecer cidadania por investimento ou uma espécie de novo Golden Visa, né, para a obtenção de residência por investimento. Sabe-se se ou espera-se que seja possível também acessar essas categorias com investimento imobiliário ou não foi dito nada a respeito ainda? Um pouco e um pouco. A questão é, basicamente, que há um momento de fazer eles a lei. Eles, o que aconteceram foi que mudaram a lei de cidadania, tá bem? E mesmo que alguns artigos foram restringidos e viraram um bocadinho mais difícil
a aquisição da cidadania, eles criaram um novo artigo que basicamente vai dizer a cidadania argentina pode ser requerida sem importar o tempo de residência quando o requerente da cidadania argentina está a fazer um investimento relevante para a Argentina. Então, isto tem que ser regulamentado pelo Ministério da Economia argentino, ainda não foi. Então, normalmente este tipo de Golden Visas e cidadanias para investidores, o que sabe-se é que eles olharam para os projetos anteriores de países como Portugal ou como acho que a Espanha mesmo também tiveram experiências similares no passado. Então, todos estamos a esperar que a regulamentação seja publicada e que eles dizem, ok, um investimento relevante vai ser, por exemplo, um investimento num bem imobiliário, tá bem? Ainda são só rumores, porque a regulamentação não foi feita pelo Ministério da Economia e estamos à espera do mesmo. Então, na prática, se você está-me a ligar hoje e me diz, o Rodrigo, eu gostaria de pegar a cidadania pelo investimento, lamentavelmente eu vou dizer, o Francisco, hoje mesmo não é possível, porque ainda não foi regulamentada a lei, então só temos o texto do artigo da lei que diz que nós podemos requerir, mas estamos a esperar a regulamentação. E mesmo como ainda não foi regulamentado nunca no passado, não temos algum antecedente ou algum critério para seguir e começar a trabalhar. Mas estamos muito optimistas e ansiosos de que o Ministério esteja a publicar as novidades e tal seja publicado e seja regulamentado, nós vamos a chamar para o CETI para comentar para toda a audiência, para toda a comunidade, para informar quais são as novidades, quais são as metodologias para fazer e tomar o real estate seja uma das alternativas, porque eu acho que isso vai simplificar muito a possibilidade de obter a cidadania pela via de investimento, basicamente porque o investimento, por exemplo, no real estate, normalmente é muito seguro e dá alguma tranquilidade de que o valor não está a descer muito. Em facto, nos últimos anos o valor está sempre a crescer e nós estamos a olhar que há muita possibilidade de ainda continuar crescendo. Então, nesse caso, se eles finalmente regulamentam a cidadania pelo investimento através, que seja possível fazer através de, de real estate, vai ser uma muito boa notícia. Tomara eles finalmente regulamentem dessa maneira. Maravilha. Então, pode ficar tranquilo, você que está escutando, que assim que tivermos alguma novidade, vai sair newsletter, vai sair post, enfim. A cidadania por investimento na Argentina com certeza vai ser coberta aqui na CETI. Não se preocupe com esse tema. Rodrigo, eu gostaria de abrir aqui, talvez, para assim, últimos comentários e recomendações suas para quem nunca investiu fora do Brasil, está olhando agora a Argentina, começou a ficar interessado pelo país. Qual seria a sua recomendação para quem quer entrar agora neste mercado? Bem, algumas das recomendações já fui dando na conversa, mas basicamente o que não pode ninguém fazer é tentar fazer um investimento por exemplo, de um imóvel na Prante como uma companhia que não reconhece, que não tem muita trajetória, que não tem muita confiança. Então, nesse sentido, eu acho que o valor diferencial que nós deste STI podemos oferecer para a nossa audiência é de lhe acercar e recomendar para companhias que têm já uma trajetória bem clara, bem conhecida, que são pessoas de confiança, que são pessoas de negócios e que não vão basicamente a fazer uma estafa, porque no mercado imobiliário
de negócios de investimento na planta, isso pode ser comum. Então, tem que ter muito cuidado nesse caso e nós temos experiência para oferecer as garantias de que, do outro lado, há uma companhia bem séria, tá bem? Outra recomendação que é muito importante pode ser para aquele que está a pesquisar por investimentos mais comerciais, como pode ser mesmo investir numa loja comercial na cidade de Buenos Aires ou para investimentos comerciais como podem ser o que nós falamos, indústria do lítio, indústria da vaca morta, o que seja, lá há muitas possibilidades. Basicamente, das lojas comerciais na cidade de Buenos Aires, por exemplo, agora mesmo está-se a olhar que a economia, há muitas lojas em alquiler e há muitos donos que, por exemplo, estão a tentar vender e então lá pode haver uma grande possibilidade. É importante ter um assessor especializado. Não, eu sou advogado, eu conheço o mercado, mas não trabalho especificamente no real estate comercial. Então, nós temos parte da nossa equipa, gente especializada que está a olhar e diz, ok, esta é uma grande possibilidade, é uma rua que está em crescimento, é uma rua que tem muito movimento, que vai ter ainda mais movimento no futuro, ou esta é uma rua que foi grande no algum passado, mas não tem muito movimento, não é rentável investir nesse caso. Então, lá tem que ter um olho. E outro olho, pesquisando pelas oportunidades de vaca muerta, da indústria do lítio, eu acho que são muito importantes mesmo também. E por último, como há muitos movimentos económicos aqui na Argentina, o que está a acontecer é que há mesmo também movimentos do mercado imobiliário. Então, para o que tem que ver com os imóveis usados, há muita gente que está a crescer e a decrescer e que isso requer de vendas dos imóveis e essas vendas de imóveis precisam mesmo também sempre precisam de um comprador. Então, lá você vai olhar e pode encontrar para algumas oportunidades bem grandes. A economia está a mudar muito, essa economia que muda muito tem, como sempre, quem ganha e quem perde, e nesse caso, nos movimentos é que acontecem grandes oportunidades. Por exemplo, só para trazer um exemplo que não é nada a ver com a situação económica atual, mas basicamente, na maior crise argentina do último tempo, no ano 2001, e 2000 e 2001, basicamente, que foi a maior crise financeira, que é conhecida como Corralito, muitos argentinos perderam muito dinheiro, mas quem tinha dinheiro, lá nesse caso, tinha a possibilidade de comprar para imóveis muito, muito baratos. Está bem? Então, porquê? Porque todo mundo estava a precisar de dinheiro na mão. E, e lá aconteceram grandes oportunidades. Então, eu não estou a dizer que nós temos agora mesmo uma situação similar para nada. Mas o que estou a dizer é, quando há grandes movimentos económicos na Argentina, é que acontecem grandes oportunidades. Por isso é que é muito importante mesmo também, se não estou agora mesmo a pesquisar por um investimento, mas eu tenho a possibilidade de já começar os registros e ter tudo mais preparado para pesquisar, e uma vez que estou na pesquisa, fazer a compra de forma imediata, é mesmo também uma possibilidade que pode ser feita. Então, isso para compras de bens usados, para a compra de bens novos na planta, pode fazer pagamentos em parcelas com vendedores de confiança e em pesquisa de que os valores estejam ainda a continuar a crescer, que é muito provável que assim seja. E bem, lá tem uma possibilidade mesmo de contactar para nós, para les vincular com estas companhias e buscar e pesquisar pela melhor metodologia de pagamento que não esteja a requerir de um registro urgente. Então, há muitas possibilidades, porque, por exemplo, o pagamento de todos os impostos da transferência imobiliária vai acontecer no dia da escritura. Então, se você faz a compra e depois vende, mesmo sem me escriturar, você vai poupar todos os impostos. Está bem? Nesse caso, pode ser
pode ser muito útil, pode ser muito recomendado olhar para essa alternativa também. Então, nós temos que analisar o caso particular para poder pesquisar pelo melhor. É como fazer sabe, um traje, um suíte, tá bem? Temos que fazer tailor-made para poupar todas as possibilidades que nós temos ao alcance da mão. Maravilha. E justamente essa parte do tailor-made é o que a gente consegue oferecer aqui, né? O Rodrigo, ele é advogado, tem a sua própria equipe em Buenos Aires, então todo o apoio necessário com abertura de contas, abertura de empresa, talvez se a empresa vai ser dona de um imóvel, obtenção da residência para você fazer o seu DNI, se quiser comprar já sendo residente argentino, enfim, todo esse apoio com imóveis locais, conseguimos oferecer. O link de contato para você falar diretamente com o Rodrigo vai estar aqui embaixo. A gente tem uma página falando mais sobre imóveis na Argentina, que daí tem um formulário diretamente para ele. Então, se você ficou interessado, gostou dessa ideia, quer saber mais do que pode ser feito na Argentina, clica aqui embaixo que você poderá falar com o Rodrigo diretamente. E, Rodrigo, fora isso, muito obrigado por participar do Contra o Vento mais uma vez. Espero te ver em breve, seja no Brasil, seja na Argentina, para a gente gravar mais uma dessas também em pessoa da próxima vez. Tomara que esteja bem pronto. Muito obrigado novamente pelo convite, pela participar aqui do podcast e um prazer, como sempre. Tomara tenhamos possibilidade de assistir a qualquer da audiência. Assim que um grande abraço para todos. Muito obrigado pela atenção. Valeu, abraço, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.